E nesse episódio especial do Conversa de Cerca, a gente saiu cedinho da nossa sede do Notícias Agrícolas em Valinhos, no interior de São Paulo, e veio até Olambra para conhecer todo o processo de distribuição e comercialização de flores e plantas ornamentais. Parte da nossa visita vai acontecer aqui, ó, no Veilin, a maior cooperativa de flores e plantas do Brasil. Olambra é um colosso, fica aqui no interior de São Paulo, como eu falei, e aqui nesta cooperativa mais de 400 cooperados comercializam e distribuem os seus produtos. São mais de 400 milhões de unidades comercializadas por ano. São flores de todas as cores, plantas em todos os tons de verde, novidades, aquela tradicional que você gosta, aquela plantinha que você já conhece, aquela florzinha que você gosta de ter sempre na sua casa. Aqui tem plantas e flores para todos os gostos. E essa cerca é muito importante, não só para a região, mas para o Brasil inteiro. É aqui que está concentrada a maior distribuição e comercialização de flores e plantas do Brasil. Os leilões eletrônicos acontecem nestes painéis detalhados, os clocks, em um sistema reverso, ou seja, o comprador que oferece o menor valor mais rápido pelo produto adquire o lote. A agilidade é tanta que uma venda é registrada a cada 1,4 segundo. Falar de Veilin, a gente precisa voltar um pouco no passado para saber de onde veio, né, Veilin. Primeiro que Veilin significa leilão. Na Europa eles chamam de leiloar, como leiloar. E esse modelo já existe na Europa há mais de 100 anos. É um modelo já consolidado, um modelo que deu certo lá. E de certa forma, os imigrantes holandeses que vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, se instalou na nossa região. Na época a gente nem tinha Olambra, né? Pertencia a outra cidade. E os holandeses trouxeram um pouco da cultura. E uma das culturas da Holanda era produzir flores, né? Entre outras, claro, gado, leite, mas flores também veio no sangue dos holandeses, na forma de produzir e também comercializar. Então, nesse período, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos produtores que começaram a investir em produção de flores e plantas. E, entre outras. E nesse momento, eles sentiram a dificuldade de comercializar seus produtos de forma individualizada, né? Cada um produzia seu produto, cada um vendia de forma independente. Então, tinha que ir para a Ceasa, tinha que fazer a comercialização, tinha que administrar venda, inadimplência, produção ao mesmo tempo, pagamentos e assim por diante. Então, isso começou a gerar o produtor começou a perder o foco naquilo que é o mais importante, que é produzir com qualidade. Certo. Né? E diante disso, chegou um momento que eles se uniram, esses produtores que estavam nessa região, e falaram, a gente tem objetivos comuns, né? Organizar o mercado para que a gente possa ofertar isso dentro de uma central, de uma unidade, e a gente consiga ter mais foco na produção, produzir com qualidade e essa central organizar a venda para nós, organizar a distribuição e entrega. Então foi com essas dores que eles tiveram lá atrás, fizeram com que eles tomassem essa decisão de criar a cooperativa. Né? Criar a cooperativa. Quando se criou a cooperativa lá atrás, ainda não tinha o modelo de leilão, então era uma forma de vender direto, mas pela cooperativa. E 32 anos atrás, então em 1989, foi quando falou, olha, na Holanda existe um modelo de leilão de flores e plantas, já bem consolidado. Então vamos começar aqui? E começou há 32 anos, leiloar flores e plantas num método bem arcaico, com lâmpadas. Não existiam telas, não existiam, onde o leiloeiro tinha que cantar os preços de os produtos, né? Então eles falavam, violeta pote 11, preço 10, 9,90, 9,80 e assim por diante. E os clientes tinham que apertar um botão que acendia uma lâmpada lá na frente. Então, olha como começou. Né? Começou de uma forma bem arcaica. Mas o conceito de leilão reverso, ele se manteve intacto desde
né, da forma como é feito na Holanda, trouxe para cá também esse conceito. Certo. O que mudou? Mudou a tecnologia, o conceito continua exatamente o mesmo. Então, claro, hoje vocês podem ver aí telas de LED, toda uma tecnologia, tudo digital, tudo muito moderno, mas continua sendo leilão reverso. Então, foi daí que começou realmente a história. E hoje o Velling concentra a produção de 417 cooperados no total, que de certa forma é um braço do produtor para ele escoar a sua produção. E do lado do cliente a mesma coisa, ele tem aqui a possibilidade de encontrar produtos de mais de 400 produtores que investem na sua produção com qualidade, com inovação, com embalagens, enfim, produz seus produtos com bastante responsabilidade. Então é um centro de comercialização e distribuição para facilitar negócios entre os dois lados. Naturalmente, quando você cria um sistema como esse, ou quando você implementa um sistema como esse, você tem que definir padrões, conceitos, né? Tem que ter, de fato, uma inteligência de mercado por trás disso, né? Sim. Como é que isso acontece hoje com esses 400 produtores e começou com quantos produtores o Velling? Para uma cooperativa começar bem, tem que começar pequeno. Tem que ir sentindo. Os produtores começaram, eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas talvez 15, 20 produtores começaram. E de lá para cá, esse modelo ele foi se espelhando para mais produtores e a cooperativa cresceu. Sim, tem que ter uma inteligência de mercado muito bem analítica, porque a nossa equipe comercial, a equipe de marketing, trabalha muito forte no que vai acontecer para as próximas semanas, próximos meses e inclusive para os próximos anos. Certo. Então existe um planejamento entre o que o mercado, uma estimativa do que o mercado vai comprar, do que ele vai crescer, novos canais, enfim, como viabilizar novos canais e mais vendas e como potencializar a venda, ticket médio de venda que a gente chama, certo. Que é aquilo que o consumidor compra hoje, será que ele vai comprar a mesma coisa o ano que vem? Ou a gente tem como influenciar através de ações de marketing, campanha, para que o consumidor compre mais. Certo. E do outro lado nós temos aqui as ofertas. Então, tudo que o produtor está ofertando, de certa forma, a gente tem que criar mecanismos para escoar essa produção. Então, a cooperativa, sim, tem uma base de dados, tem toda uma pesquisa de mercado realizada com os clientes e também as regiões, para que não haja desequilíbrio entre oferta e procura, ou procura e oferta. Jorge, eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência, porque a gente está fazendo um conteúdo especial para o final do ano, né? A gente está aí destacando o potencial do agronegócio brasileiro e esse setor, né, tem se destacado principalmente pela resiliência que apresentou durante a pandemia. Não foi fácil, né? As perdas foram realmente muito expressivas, muito agressivas para o setor. E esse, eu imagino que tenha sido um alento para o produtor, né? Saber que o Velling está aqui funcionando para que ele faça parte desse escoamento. Eu queria que você explicasse para a gente esse conceito do leilão reverso, que ao contrário do que as pessoas pensam, ele pode intensificar mais ainda o interesse de compra, né, de quem está ali do outro lado. Sim. A pandemia ela foi muito desafiador para todos nós do mercado de flores e plantas, principalmente em 2020, onde fomos surpreendidos aí com o mercado fechando todas as portas, principalmente floriculturas, gardens e principalmente o mercado de decoração, eventos, onde escoamos uma grande parte dos produtos, principalmente flores de corte. Então, nesse período, o produtor ele sentiu a importância de estar dentro do modelo cooperativista, sendo dono da cooperativa, e a cooperativa deu todo o suporte, apoio para que ele se mantivesse. Tanto é que, mesmo com quedas de mais de 30% ano passado no faturamento, nesse segmento de flores de corte, nenhum produtor nosso parou de produzir. Eles diminuíram, se adaptaram, tiveram que fazer reduções de custos, sim, mas nenhum quebrou, nenhum faliu a ponto de, agora para. Não, voltando agora, eles estão gradativamente voltando. Então, o modelo cooperativista é isso, o sócio realmente estar amparado com a cooperativa. O leilão reverso, contando um pouco né, como eu falei, há 100 anos já existe esse modelo e as pessoas me perguntam, como você me perguntou agora,
Mas não gera uma impressão que o preço vai cair muito? É exatamente o contrário. Num leilão tradicional, o preço vai sempre do mínimo para o máximo. E entre esse mínimo e o máximo, existe uma tensão psicológica por parte do comprador, que ele vai estar sempre achando assim, vou pagar mais caro. E já o leilão reverso é o contrário. O efeito psicológico é reverso também. Então ele fala assim, o preço está alto, mas vai cair. E esse cair, nem sempre cai. Porque a disputa ali daquele produto ocorre de uma forma totalmente disputada entre todos os compradores. Então aquilo que a gente pensa e aquilo que o comprador pensa que o preço vai cair a ponto dele comprar baratinho, é o contrário. Porque o efeito de equilíbrio entre oferta, quantidades ofertadas, e potencial de compra dentro de uma tribuna, dentro do leilão, é o que vai fazer se o preço cai muito, ou fica estável, ou está muito alto. Então, esse equilíbrio existe, e o leilão reverso, ele é mais um fator favorável à cadeia como um todo, porque ele é mais realista. Sim. Ele é mais realista, porque não é o vendedor do produto, o velho ou o produtor, que está dizendo quanto que o produto tem que ser vendido. É o cliente que está dizendo quanto que ele vai pagar. É diferente. Por quê? O produtor coloca lá um preço mínimo que é o custo dele. Se não vender até aquele custo, o produto é descartado, vai para compostagem, enfim, o produto não volta mais no mercado. Então o produtor coloca um preço raso, bem base. E quem paga pelo preço que fica entre o mínimo e o máximo é o cliente. Sim. Então o conceito é muito transparente, porque qualquer cliente que está participando do sistema de leilão, ele tem os mesmos níveis de competitividade. Cliente pequeno, médio, grande. O que prevalece no momento da compra é quem aperta primeiro. Sim. E do produtor a mesma coisa. Pequeno, médio ou grande está ofertando seus produtos na frente do cliente totalmente de forma democrática. Ninguém sabe se é pequeno, médio ou grande. Não, mesmo que saiba, o fator tamanho do produtor e tamanho do cliente no sistema de leilão é irrelevante. Por quê? Sim. Todos podem ofertar e todos podem comprar. Sim. Do lado do cliente, quem aperta primeiro leva. É muito rápido, né, Jorge? Muito rápido. Nós temos dias fortes, né? Mas segundas e quartas são os dias fortes. E o tempo médio de uma transação, ou seja, uma compra, é 1,5 segundos. É muito rápido. Então o cliente tem que estar bem atento ali para comprar os 3 relógios. Hoje temos 3, mas até o final do ano nós vamos ter 4 relógios. Então o cliente ele tem que ficar bem atento mesmo para conseguir comprar os 4 relógios. Mas isso não é problema, tem Velings na Europa que tem 9 relógios. E o comprador vai participando de todos eles ao mesmo tempo, assim? Vai participando de todos eles paralelamente? Ele tem opção de participar de todos, ou aquela empresa especificamente que compra muito volume, normalmente eles colocam mais de um comprador na tribuna. Então eles dividem, por exemplo, 3 compradores. Cada comprador em 3 relógios, ou mais compradores. Aí é a empresa que decide se ela consegue viabilizar as compras nos 9 ou tem que pôr mais de um comprador. Então isso é livre e depende da empresa que está comprando no leilão. Como é que a gente quantifica tudo isso? Como é que é mensurado? Por volume de unidades ou num dia forte de leilão, segundas e quartas, você falou. Como é que vocês contabilizam isso, assim? É feito para números comerciais, a gente usa sempre unidades. Então nós temos aqui um vaso. A unidade que a gente usa como referência é o vaso. Flores de corte é uma haste. Então sempre unidade, não por bloco. Já para efeito logístico, nós chamamos de carrinhos, né, que são os carrinhos que transportam as flores, então ali tem uma quantidade muito maior. Certo. Né? Então, enquanto aqui nós estamos vendendo por unidade, mas num carrinho pode ter 36 vasos desses. Certo. Entendeu? Então, a unidade logística que consolida, né, todos esses produtos é o carrinho. Carrinho que vem desde o produtor com esse produto, comercializa e vai até o cliente. Então, ele é um modelo logístico para facilitar o giro operacional. Como é que funciona o processo do momento em que o produtor chega aqui com as suas flores, com as suas plantas, até o momento que ele chega para o consumidor final dele? Quais são as etapas que esse produto faz? Tá. Nós temos, antes do produto vir para cá, temos um outro processo, que é o processo de
retirada de material circulante, que a gente chama. O produtor, antes de mandar o produto, ele abastece o sítio dele com os materiais, os carrinhos, que ele vai mandar. Porque todos esses carrinhos são rastreados na cadeia toda. Ah, certo. Né? Inclusive, a gente usa a tecnologia RFID, chip embutido nos materiais de transporte, para fazer o controle e a rastreabilidade de todo o processo. Então, tudo começa lá. No momento que ele retira, leva para o sítio, coloca os produtos nos carrinhos e aí manda para o Velling. Para mandar para o Velling, ele tem que escolher se ele opta pelo leilão, né? Que aí ele vai ofertar o produto ainda a ser vendido. Então, tudo que ele oferta para o leilão, o preço ainda não está definido, porque o preço vai ocorrer ou através do leilão ou através da venda antecipada, depois que o produto entra aqui. Ou ele já tem o produto vendido, então ele já entrega o produto com o destino certo, para o cliente que ele vendeu. Então, quando ele descarrega o produto aqui, ele pode ter um produto que vai para o leilão, para ser vendido, e pode ter um produto que já está vendido, que é só o Velling entregar na área do cliente. Esse produto que já está vendido, recepciona, passa pelos controles e já é entregue direto na base do cliente, ou nos boxes que ele tem aqui, ou na área onde ele retira, enfim. Em menos de 1 hora, esse produto já é disponibilizado para o cliente. Então é muito rápido, muito rápido. E já o produto que vem para o leilão, que é o produto que vai ser comercializado, esse é um processo um pouco diferente. Por exemplo, nós estamos tendo leilão agora, só que 20% desse produto já foi vendido por uma ferramenta que a gente chama LKP, Lance Clock Precificado. É onde o produtor oferta e ele diz assim, ó, parte desse volume, se o cliente quiser, por esse preço ele já compra. Então parte desse produto já é vendido, distribuído e entregue para o cliente antes de passar pelo leilão. Então só vai passar no leilão o que não vender através dos canais de vendas antecipado. Então mais de 20% de hoje, por exemplo, do leilão de hoje já foi vendido e já foi para o cliente. E como a nossa operação ela é 24/7, né? A gente roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse produto foi distribuído à noite ou de madrugada, depende do horário que o cliente comprou. E esse cliente pode comprar de qualquer lugar do Brasil. Se ele é cadastrado na cooperativa, ele entra, vê as ofertas, vê a foto do produto, vê o produtor, vê a quantidade, ele compra. Em menos de 2 horas também esse produto já é disponibilizado para ele. Tem uma equipe que faz todo esse trabalho. Eu ia te perguntar isso, se assim como acontece em alguns outros mercados, é possível fazer venda antecipada da produção de flores. Totalmente. As vendas, sejam online ou contratos, ou por telefone ou WhatsApp, tem várias formas. Essas vendas todas você tira antecipadamente, você vende e esse produto já vai direto. Então existe o estoque para ser vendido antecipado, que fica lá no produtor, antes até dele mandar para cá. Então vendeu, aí sim ele manda. E tem um estoque que é do leilão, que ele manda para cá, que vai para o leilão. Mas se o cliente comprar, aí esse produto não passa fisicamente mais no leilão. Falando um pouco agora do processo da cadeia. Então, depois que nós distribuímos esse produto, entregamos para ele, todo esse trabalho de carregamento, logística, distribuição, separação, é toda do cliente. Né? A cooperativa tem mais de 80 mil metros aqui de áreas locadas para clientes, onde ele faz toda essa operação logística. Certo. E o produto sai daqui para todo o Brasil. Então depende muito do segmento que o cliente atua. Tem clientes de floriculturas, né, que carrega o caminhão aqui e já vai direto para a floricultura ou para as floriculturas. Existem os gardens, né, que são os grandes, médios e pequenos garden centers que compram produto aqui também e leva direto para esses gardens. Certo. Temos um perfil de cliente que a gente chama de linha. O que é linha? Ele tem uma rota onde ele atende vários tipos de clientes. Então ele sai daqui do Velling, por exemplo, ele vai chegar lá em Assis, divisa com o Paraná. Certo. Ele sai daqui, passa por Brotas, atende uma floricultura. Ele vai lá em Jaú, Bauru, atende um garden. Chegando perto de Assis, ele entrega num supermercado. Então a gente chama de cliente de linha. Ele vai entregando porta a porta. Certo. Né? É um grupo de clientes muito importantes para nós, porque ele atende uma rota completa,
Otimiza. Otimiza. E temos aí, por fim, os supermercados, pequenos, médios e grandes. Normalmente essas redes já distribuem o produto aqui e os produtos já saem separados por loja. Então eles organizam o transporte, retiram esse produto, loja 1, loja 2, totalmente separado. Sim. E assim chega até o ponto de venda na mão do consumidor final. Sim. Né? Então o fluxo do produto é esse, né? Retirada de material circulante, vai para o produtor, recepção, distribui, chega na base do cliente, o cliente carrega, transporta, leva para o ponto de venda e ali a venda é realizada na ponta. Certo. Jorge, como é que você vê o impacto que vai além do que acontece aqui nesses 80 mil metros, né? A gente está falando de esses 400 cooperados, eles são produtores locais ou eles são produtores do Brasil todo? O impacto do Veiling é muito grande, né? Social, ambiental, econômico. É uma estrutura que tem um alcance muito grande, né? Sim. A cooperativa, esses 80 mil que eu falei para você é só de cliente. A área total da cooperativa é 150 mil metros de área construída. Certo. É um prédio bem amplo, bem completo para atender aí as necessidades de produção, distribuição e também mercado. O impacto que o Veiling e a sua estrutura causa, com certeza, ele é mais, lógico, positivo, mas se ele não atuar de forma responsável também no aspecto sustentabilidade, no aspecto econômico, no aspecto social, ele pode gerar impactos negativos dentro da cadeia. Por isso que hoje existem, inclusive, plataformas de educacionais criadas pela cooperativa exatamente para integrar, capacitar, buscar melhor capacitação da cadeia como um todo, desde o produtor, colaboradores e clientes, seja na gestão financeira, seja na gestão fiscal, seja em treinamento, seja no planejamento de produção, seja na gestão de pessoas. Então, o Veiling organiza, através do que a gente chama de Univeiling, na Universidade Veiling, todas essas possibilidades para ajudar os elos da nossa cadeia se acompanhar todo esse desenvolvimento. Os produtores da cooperativa eles estão espalhados basicamente por 3 estados. Né? O forte é São Paulo, Minas e também temos produtores no Ceará, né? Que trazem produtos para cá toda semana, inclusive para comercializar aqui. Então são esses 3 estados concentradores de distribuição e os produtores estão nessa região. E do lado do cliente é bem pulverizado. A gente tem clientes do Brasil inteiro, de todas as regiões, praticamente de todos os estados, que ou que compram aqui ou que recebem produtos na região dele através dos nossos distribuidores, atacadistas. Né? Jorge, a gente consegue trazer números assim, quanto num ano o Veiling comercializa, por exemplo, de flores e plantas? A gente comercializa no ano aproximadamente 400 milhões de unidades. Esse é o volume, né? A nível de faturamento, a gente preserva essas informações, mas em unidades comercializadas, passa de 400 milhões. Né? Quando eu falo 400 milhões, é unidades realmente que eu expliquei anteriormente. Sim. Então, esse é o volume total. E dentro desses mais de quase 400 milhões de unidades, são variedades de todos os tipos. Né? São plantas verdes, plantas floridas, flores de corte. A gente tem um portfólio de mais de 5 mil produtos frequentes para atender o mercado. Então, para todos os gostos, para todos os tipos. Quais são os planos aí futuros do Veiling para os próximos anos? Meta, você falou, vamos ter 4 relógios. Sim. O leilão hoje ele acontece online também, ou ele é só presencial? Ou ele vai acontecer online? O que está previsto? A gente tem muitos desafios. A gente está, inclusive, na fase de concluir o planejamento estratégico para 2025. Faltam alguns ajustes, mas 2025? Estamos olhando para 2025. Com esse olhar, com esse foco para o futuro, a nossa grande preocupação é a sustentabilidade dos negócios. Como sustentar os negócios de toda a cadeia. Então, a cooperativa tem esse papel, tem essa obrigação e responsabilidade de ajudar com que tudo isso ocorra de forma estruturada. Então, desde o aspecto sustentabilidade, a gente se preocupa muito como conectar a cadeia. Então, a transformação de vendas
ela vai ocorrer de uma forma muito gradativa, mas estruturada também, mas rápida. O que nós queremos é que cada vez mais a produção se aproxime do mercado. E como que a gente faz isso? Com informações, com bons sistemas, plataformas. Então a cooperativa está estruturando uma plataforma que vai permitir que você, como consumidora, por exemplo, independente onde você mora, consiga ver todo o portfólio da cooperativa, ou melhor, todo o portfólio dos cooperados. Sim. E consiga clicar e saber exatamente onde você pode comprar na sua região. Certo. Esse é o nosso desafio. Fazer com que a informação de tudo que o produtor nosso tem chegue a informação até o nosso consumidor final. Não quer dizer que nós vamos vender para o consumidor final. Não é o papel da cooperativa. Nós temos varejistas, atacadistas e assim por diante. Então, o grande desafio é a conexão. Outro grande desafio, logística. Hoje nós temos a cooperativa apenas aqui, nesse local. A ideia é que a cooperativa ajude os nossos distribuidores a terem hubs logísticos para facilitar a distribuição e chegar o produto, pelo menos, no ponto de venda 3 vezes por semana. Esse é o sonho nosso. O ideal, por ser um produto perecível, que o nosso produto chegue na gôndola, seja do supermercado ou seja na floricultura, no mínimo 3 vezes por semana. Claro. Sempre produto fresco. Não pode distinguir flores de hortifruti. É a mesma característica. Sim. Então, inclusive flores e plantas, ele é classificado dentro do hortifruti granjeiro. Certo. E por ser perecível, ele precisa de logística. Então, nós temos essa preocupação de viabilizar cada vez mais um processo que facilite a distribuição dos nossos produtos a nível Brasil. E junto com isso, temos aí, como eu falei, da Universidade Corporativa, que é a nossa Univelling, cada vez mais trazer informações do mercado, trazer pessoas profissionais de outras áreas para cada vez mais capacitar nosso time, capacitar o nosso cliente, o funcionário do nosso cliente, trazer uma rede de assistência técnica para o nosso produtor melhorar cada vez mais a produção, para que ele realmente acompanhe todo esse desenvolvimento. Então, para nós é integração sistêmica, capacitação, fortalecer a cooperativa de forma bem sustentável e fazer com que o produto ou a informação chegue até a mão do consumidor. São desafios bastante semelhantes a outras cadeias do agronegócio, né, Jorge? Porque essa aproximação do consumidor final com o produtor, ela é importante em qualquer cadeia, né? E hoje o consumidor final está cada vez mais exigente, ele quer saber de onde vem a comida que ele come, de onde vem a planta que ele compra, a flor que ele vai usar para decorar a sua casa. Hoje esse consumidor, ele quer saber mais, né? Exatamente o que ele está consumindo, e essa questão da sustentabilidade ambiental está muito próxima desse anseio que o consumidor final tem, né? Tem. E nessa linha, nós temos projetos até 2025 que leve mais informações na embalagem do nosso produto para o consumidor. Então, selo de rastreabilidade, por exemplo, é um dos próximos passos, né? Sim. Como que a gente credencia ou certifica os produtores e cria um selo para que esse selo seja disponibilizado até a ponta para que o consumidor saiba realmente de onde está vindo aquele produto. Então, a ideia é que a gente mostre para o consumidor qual é o trabalho feito em toda essa cadeia e qual é o nível de responsabilidade que os nossos produtores têm antes de produzir e mandar um produto para o mercado. Sim. Então, isso vai acontecer também. E a gente não quer fazer isso porque uma lei manda fazer. Ou a gente quer fazer isso porque tem que ser a nossa essência. Claro. Né? Levar uma informação confiável, né, da forma como nós gerenciamos e a forma como nós produzimos nossos produtos, de forma respeitosa com questão trabalhista, pessoas, meio ambiente, social e assim por diante. Então essa certificação a gente quer fazer porque a gente acha que isso é bom não para atender alguma legislação, e sim para mostrar para o consumidor o nível de responsabilidade que a cooperativa tem. Mikkel cultiva mais de 1 milhão de orquídeas por ano. Atividade que herdou de seu pai, um botânico holandês de mão cheia que foi selecionado em seu país de origem para vir ao Brasil e introduzir a produção de flores e plantas ornamentais aqui no nosso país. Meu pai foi um dos
pioneiros aqui na Ulambra. Meu pai é o fundador da empresa. A empresa tem 43 anos. Daqui 2 anos a gente vai fazer 45 anos. Meu pai veio em 78 para cá. Ele veio contratado da cooperativa para desenvolver o ramo de flores e plantas no Brasil. Quando meu pai veio, quase não tinha produtor de flor. Tinha produtor de vaca, tinha produtor de porco, de galinha. Flor não tinha quase ninguém. O brasileiro só conhecia palmas. A única flor comercializada quase no Brasil era palmas. E a cooperativa estava precisando de um técnico agrícola, um técnico em floricultura, para desenvolver o ramo de floricultura. Naquela época, a cooperativa fez uma entrevista com 3 pessoas especialistas da Holanda e meu pai foi o selecionado. Então, meu pai acho que ficou 9 anos, ele foi contratado para a cooperativa para desenvolver o ramo de floricultura no Brasil. Os produtores, meu pai conhece o Brasil de cabo a rabo. Por quê? A maioria dos produtos que são comercializados hoje no Velling, são mais de 3.000 espécies de plantas, acho que mais de 1.000 foi meu pai que trouxe. Para poder fazer esse trabalho com os produtores. Violeta, calanchoe, samambaias e por aí vai. As gerbras, orquídeas, enfim. A maioria dos produtos, o produtor naquela época não tinha know-how técnico. Mas não era só de planta, nem estufa, não tinha nada. Quando meu pai veio para cá, como foi substrato, vaso, estufa, tudo era muito novo. Então, na verdade, tudo que teve que ser feito via cooperativa. Ele foi capacitando os produtores para eles virarem produtores de flores e plantas. Naquela época foi um trabalho muito bom, muito forte da cooperativa com as pessoas que queriam. Conforme a demanda foi aumentando muito, e o sucesso o pessoal cada mais queria mais plantas e mais plantas e mais plantas, e foi surgindo cada vez mais produtores. Aí a cooperativa, os produtores foram migrando de frango e porco e outros produtores para virarem produtores de flores. Naquela época, o que era um bom produtor? Hoje mudou muito. Na época do meu pai, um bom produtor era aquele produtor que tinha um mix enorme de produtos. Então, você via no nosso sítio, você tinha 200 tipos de planta, porque o caminhão encostava o carro em Ulambra, aí ele tinha violeta, samambaia, ele tinha um mix enorme. Então, o produtor que tinha o máximo de produto era, vamos falar, o melhor produtor, porque o atacadista naquela época, ele encostava num sítio, demorava um dia e meio para ele fazer a carga, e daí ele ia fazer a venda dele. Então, isso era um bom produtor. Depois que veio a cooperativa Velling, que onde todos os produtores puderam colocar todo o produto num local só, o produtor pôde se especializar. Porque o atacadista não precisava ir mais de sítio em sítio, entendeu? Então você tem que enxergar a cooperativa antes do Velling e pós-Velling. Quando meu pai veio, a Ulambra era totalmente diferente. Depois que veio o Velling, veio a possibilidade de você se especializar. Então, a nossa empresa se especializou em orquídeas, no caso a Phalaenopsis, a multiflora, no pote 12. A gente se especializou em algumas plantas verdes de ciclo longo, que seriam as rafes e as amiocucas, as chamedoras, essa é a parte de planta verde, e na parte de orquídeas de clima frio, a gente se especializou em Oncidium, que é a famosa chuva de ouro. De todos os tamanhos, cores e formas, o Rancho Raízes, liderado pela produtora rural Marita, cultiva crisântemos e é referência em Ulambra. Nós temos realmente muitos crisântemos, variedades diferentes e vasos diferentes. Nós temos desde o pote 15, que nós chamamos de barro e de plástico, depois temos o pote 13 e depois ainda temos algumas variedades especiais. O Amore, que é uma única muda com bastante botãozinho pequeno, e temos o Bless, que é um pequenininho, é muito bonitinho para fazer numa cesta ou por numa mesa onde você não tem muito espaço. E além disso, nós temos ainda o Curcuma, que é uma planta de origem africana e que nós estamos cultivando aqui, que é muito, muito interessante também. E tá num momento melhor, né, Marita? A gente acabou de sair do feriado do Dia de Finados, que é um feriado que demanda muita flor, e a gente veio de um momento muito difícil para o setor da floricultura, que é
foi a pandemia, né? Inúmeros desafios impostos para vocês. Como é que vocês passaram por isso? Como é que vocês estão se recuperando? Olha, realmente foi uma fase muito, muito difícil. E quando achávamos que tinha acabado, veio a segunda fase. Aí foi pior ainda, porque além da responsabilidade sobre sua produção, a nossa responsabilidade sobre os empregos, sobre os funcionários, seus familiares, é enorme. Então nós temos muita preocupação com isso. Nós estamos indo bem, conseguimos fazer uma boa venda agora nesse segundo semestre, desde o Dia dos Pais está melhorando, mas o preço é muito difícil falarmos que está muito bem. Certo. Por quê? Por causa dos custos. Nós temos custos enormes e isso não é segredo para ninguém. De embalagem, de logística, de diesel e tudo que você produz precisa disso. Sim. Além da mão de obra, precisa de todos esses recursos. Embalagem é um fator que pesa muito. E é interessante observar que a demanda por todas as coisas, ela voltou muito rapidamente, quando as pessoas foram aos poucos voltando à normalidade da vida, né, Marita? Para as flores, para as plantas, também foi assim? Foi, mas não tão rapidamente. Certo. Porque uma pessoa, em princípio, vai no supermercado e compra comida. Para o corpo físico. Sim. E nós estamos produzindo alimento para a mente, para o seu psicológico, para o seu bem-estar. Todo mundo precisa de algo natural, uma coisa viva perto de você. E por isso também nós estamos produzindo muitos vasos de porte menor, que caibam no escritório, numa clínica, no seu trabalho, na sua casa. E quem quiser mais, põe 2, 3 vasinhos juntos numa cestinha, num cachepô, numa coisa. E o vaso é muito prático, né? Você compra, leva para casa, põe num cachepô e o seu arranjo está pronto. Sim. Marita, como é que você começou? Porque a sua família veio da Holanda, mas vocês não começaram produzindo flores, né? Como boa parte das famílias aqui de Olambra. Não, não. Inicialmente, com meus pais, nós tínhamos laranja, limão, um pouco de milho, nós tínhamos um pouco de suínos e, além disso, ovos, né? Produção de ovos de galinha comercial. E em 1991, nós começamos produzindo flores. Nós entramos no Normal de Olambra. O normal de Olambra é você produzir flor quase, porque hoje a Olambra produz mais que 40% da produção de flores do Brasil. Sim. E é uma coisa assim que você entra e a sua paixão pelo desafio de conseguir produzir algo belo, algo que faça o sentimento da pessoa florir, te dá um impulso muito grande. Hoje nós temos mais do que 51 variedades de crisântemos. Meu Deus. De variedades diferentes. E essa variedade, assim, elas podem ser decorativas e elas podem ser em forma de margarida. Além disso, elas têm cores diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes e até durabilidade diferente. E 2 cores na mesma flor. Tem isso também. Isso é uma coisa, assim, da última década, né? Que nós temos os bicolores, que eles falam, o bicolor, como eles falam, que a pétala tem 2 cores. Sim. Então a própria pétala da flor tem 2 cores, além de ter o miolo, de não ter o miolo. Então nós temos variedades diferentes. Isso é genética, né, Marita? Sim, isso é trabalho de genético. Eu não acredito que alguém possa ser bom em tudo. Eu acredito que temos que ter parceiros. Então deixa as pesquisas genéticas por quem entende de genética. Sim. Deixa a produção de mudas por quem entende de produção de mudas. Nós entendemos de produção, então nós vamos produzir. Sim. E deixa depois a cooperativa Velin, que sempre nos apoiam em tudo, eles fazerem a logística, eles fazerem a venda, traçarem trajetórias futuras, as tendências. Então, assim, é muito, muito importante saber trabalhar junto. E isso é uma coisa que nós herdamos da Europa também, né? O trabalho em cooperativa, trabalho em complementação. Então, ninguém faz algo sozinho. Nós somos um elo que vai juntando para você obter no final um produto que chega ao consumidor conforme ele deseja. E hoje, conversando com os representantes do Velin, eles falaram muito sobre como eles querem estreitar essa ponte entre vocês, produtores rurais de flores, e o consumidor final, né? Dando mais informação, mostrando o dia a dia, mostrando os desafios, mostrando como é delicado esse trabalho e é árduo ao mesmo tempo, né, Marita? Então tudo isso precisa contabilizar, né? E de fato precisa chegar à população que está na cidade e que não sabe como é que começa isso aqui.
Verdade. E inclusive assim, nós gostamos também muito de passar as informações de cuidados, de bem-estar que a flor dá aos consumidores finais. Sim. Então, esse estreitamento desde do fornecedor de insumos até o consumidor final é muito importante. E você foi construindo, né, Marita? Desde 1991 você foi construindo essa confiança e essa paixão, portanto, pela floricultura. Isso. E, na verdade, nós somos uma empresa muito simples e humilde comparado com outras empresas grandes. Nós somos uma empresa familiar, onde marido, esposa, filha, filho, todos se envolveram, todos trabalham no mesmo. E assim, nós sentimos já que até os netos, as netas que eu tenho, já estão envolvidos e adoram, vêm aqui, fazem perguntas, já mostram os primeiros interesses. Ou seja, sua vida está aqui, Marita. Sim, não só, porque eu tenho amigos também, eu faço esporte, eu tenho minha vida social, mas aqui dentro tá aqui. Tá, pelo menos a tua história, a tua origem, tua família está crescendo aqui. É isso mesmo. Isso é e bom. Aqui, o que é muito bom é que a nossa equipe que trabalha aqui, eles também estão envolvidos. Então eu sinto assim que as pessoas que estão aqui cuidando da flor, tirando um botão, pondo isso, colocando na embalagem, eles sentem orgulho do que conseguiram produzir. Que coisa boa. Eu vi na semana retrasada uma carga pronta para ir embora, as duas funcionárias olhando assim para o caminhão. Olha, isso nós produzimos. Esse orgulho, e você trabalhar o sentimento das pessoas. No Natal, você enfeitar sua casa, você pega um vaso branco, põe uma tirinha de prata por meio, seu arranjo de Natal está pronto. Tá pronto. Ano Novo, você pega um vaso lindo, maravilhoso, Feliz Ano Novo. Pronto. Aniversário, buquê pronto, só embrulhar, levar debaixo do braço. E é tão importante a gente levar esse tipo de mensagem, Marita, porque o agronegócio e a floricultura está completamente inserida, é uma parcela importante desse setor. Ele é pouco conhecido pelo brasileiro, né? As pessoas procuram buscar pouca informação, elas preferem criticar o que elas veem ali, talvez de forma tão rasa, né? Quando a informação é distribuída de forma tão rasa. E se elas fossem conhecer mais a produção, mais a fundo, elas veriam histórias como essa, né? Eu acho que até a valorização do produto tem muito a ver com isso. Sim. Quanto mais a pessoa sabe sobre o produto, mais ela vai valorizar, mais ela vai gostar, mais ela vai querer cuidar em casa. Muito bom. E mesmo com tantos problemas e desafios impostos pela pandemia, além de outras variáveis, o mercado de flores cresceu em 2021 e tem boas perspectivas para o próximo ano, segundo o Ibraflor, o Instituto Brasileiro de Floricultura. O crescimento estimado é de 15% para este ano. Olha, as cooperativas e os mercados, de uma forma geral, são muito importantes, porque a partir do momento em que você trabalha em conjunto, seja sob forma de uma cooperativa ou de um grande mercado, fatalmente você tem muito mais acesso a informações, você consegue tomar decisões em conjunto, você consegue formar estratégias de atuação e você dissemina informações muito melhor. Então isso facilita muito a compreensão da realidade de mercado e realmente a tomada dessas decisões para nortear o que os produtores devem fazer. Ou seja, decisões de produção, o que o mercado está querendo, o que o mercado está precisando. Então, se você consegue formar essas estratégias, e isso é fundamental para o enfrentamento de períodos de crise e também para o desenvolvimento, para a retomada dos negócios. Renato, você tem uma experiência larga no setor. Você já tinha vivido uma crise semelhante a essa que a pandemia impôs ao setor? Olha, a gente já viveu várias crises, né? Mas eu digo semelhante, acho que não, porque essa crise foi totalmente inusitada, né? Ninguém sabia quais seriam os reflexos, quais seriam os impactos dessa crise, principalmente pela falta de informação. Porque em outras crises que nós já tivemos anteriormente, por falta de água, por exemplo, ou falta de energia elétrica, ou numa época do período da inflação muito alta, ou houve períodos em que teve geadas grandes, então todos esses a gente tinha um pouco mais de noção. Nesse caso agora foi muito diferente porque ninguém tinha informação. Então ninguém sabia da gravidade, ninguém sabia de quanto tempo ia durar essa crise
e qual iria ser o real impacto, porque todos nós aprendemos durante a pandemia e durante os processos de quarentena como observar. Então realmente foi bastante desafiador enfrentar esse período. Ter uma estrutura como essa funcionando, mesmo que também no início da pandemia, com uma capacidade reduzida, com o ritmo de atividades reduzido, foi fundamental para passar por esse momento. Fundamental, porque a cooperativa ela favorece uma série de tomadas de decisão e ela é como um tipo de um guarda-chuva que protege todos os seus produtores e democratiza acesso a todo tipo de informação. Então isso é muito importante, tanto na parte de escoamento da produção, e a cooperativa tem uma voz no mercado. Então é muito importante, porque as pessoas conhecem a sua qualidade, a qualidade dos seus produtos, dos seus processos, a confiabilidade da garantia da entrega. Então tem uma série de regulamentações que são muito importantes no mercado. E outra situação muito importante na cooperativa, principalmente no início, foi que, embora um ou outro produtor tivesse problemas mais sérios e teve até que parar com a sua produção, outros acabaram suprindo um pouco essa necessidade. Certo. Então o mercado não ficou desabastecido. Então a cooperativa, justamente por ter mais de 400 associados, ela conseguiu atender bem essas necessidades do mercado, que foram variando ao longo do processo todo da pandemia. É interessante a gente observar, né, Renato, que mesmo o processo de retomada, de recuperação e da volta da normalidade, mesmo que parcial, da vida das pessoas, ela tem um impacto que também é desafiador, né? E outras cadeias do agronegócio estão passando por um choque na oferta de insumos de todas as naturezas. Para a floricultura, é uma situação semelhante ou a gente está num momento diferente? Não, é semelhante. Esse descasamento da oferta e da demanda, ele aconteceu muito forte no nosso setor também. Principalmente porque no início da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer, então muitas empresas fornecedoras de insumo tiraram o pé da sua produção. E aí, quando começou a ter a retomada, houve um descasamento dessa oferta e da procura. E isso bagunçou bastante o mercado e principalmente, a principal consequência foi a elevação dos preços, aliada aí também à questão da retomada da inflação aqui no mercado interno. E no nosso caso de flores e plantas ornamentais, principalmente na parte de vasos, das plantas em vaso e das flores em vaso e dos produtos de paisagismo, eles hoje têm uma demanda maior até do que no período pré-crise. Justamente porque as pessoas acabaram mudando seus hábitos, ficaram mais tempo em casa, queriam deixar o seu ambiente doméstico mais bonito, mais agradável, mais colorido, mais perfumado, etc. Então, com isso, de repente, você tinha menos oferta de insumos e uma demanda maior. Aí, então, realmente foi e alguns setores já estão conseguindo se normalizar, mas outros, pelo menos, está se normalizando. Próxima à normalidade, a demanda, a entrega desses insumos, mas os preços estão muito mais altos e, com isso, o custo de produção para o produtor aumentou muito. O que é também uma constante nas outras cadeias do agronegócio, era isso que eu queria entender do senhor. Os produtores de flores também estão sentindo custos de produção mais elevados, que naturalmente uma hora ou outra terão que ser repassados ao consumidor final. Isso pode comprometer esse movimento de recuperação? O senhor imagina que isso possa acontecer? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque também num período desses de crise e de mudanças, todas as inovações acabam acontecendo num período de tempo muito mais curto, mais rápido, pela própria necessidade do mercado. Então, o que aconteceu nesse período, agora talvez inovações que normalmente levariam 4, 5 anos para acontecer, tiveram que acontecer em menos de 6 meses. Sim. Então, o mercado como um todo, em toda a cadeia, em todo o processo de comercialização, inovou muito na parte de logística, na parte da cadeia do frio, na parte de informatização dos processos, a comercialização através de aplicativos ou através de sites e sistemas. Então, o que aconteceu? Nesse processo todo, foram resolvidas vários pequenos bugs, vários problemas. Sim. E o
processo todo ele foi encurtado e foram tiradas algumas ineficiências do processo. Olha só. Então, com isso, o que acontece? Ao longo disso, a gente percebe que hoje o produtor ele ganha um pouco mais e muitas vezes até o consumidor acaba pagando menos, que parece um paradoxo, mas não é necessariamente um paradoxo, porque a partir do momento em que você melhora toda a cadeia, você diminui as perdas no processo, as flores chegam melhor, mais rápido no ponto de venda, com isso tem menos custos e isso acaba sendo, por lei do mercado, da oferta e da procura, repassada para o varejo. Então eu diria assim, os insumos aumentaram sim, o custo de produção aumentou sim, claro que alguma coisa acabou sendo repassada, mas muito menos, porque não adianta você aumentar muito o preço, porque senão o varejo cai. Ele sente isso e esse que é um sistema bastante interessante na comercialização aqui da cooperativa, porque é essencialmente a lei da oferta e da procura. Sim. Essencialmente. Seja pelo leilão, seja pelas intermediações ou contratos, é tudo hoje, essas informações são democratizadas, são disponíveis 24 horas por dia. Então a tomada de decisão do mercado é muito ágil, muito rápida e muito transparente. E isso facilita esse equilíbrio na formação dos preços. O que acaba dando espaço para o produtor também ter um planejamento um pouquinho mais alongado e conseguir traçar uma estratégia para que também não seja pego no contrapé do mercado, né, Renato? Exato. Ele consegue ter esse tempinho a mais para fazer o seu planejamento mais alongado. Uma das grandes vantagens de você fazer essa comercialização em conjunto é você ter uma série de números, de dados. E esses dados bem trabalhados, eles geram informação. E essa informação, aquele produtor que sabe trabalhar bem esses dados, sim, e eles têm também todo um aconselhamento através das equipes técnica, comercial, de marketing da cooperativa, ele acaba tendo informações e ferramentas para trabalhar muito mais o seu planejamento, para ver qual tipo de produto o mercado está querendo mais, dentro dos tipos de produto, que apresentação, quer dizer, com que tipo de embalagem, que tipo de tamanho, quais são as cores que o mercado mais está querendo das flores, formas e principalmente também informações que vão indo junto nas embalagens. Então, todas essas informações são importantes para você depois poder ter um produto de valor no mercado. Sim. Então, esse acompanhamento de perto do produtor ele é fundamental. As milhares de pessoas que todos os anos visitam Olambra, seja nos eventos que anualmente acontecem e ficaram suspensos pela pandemia, mas que vão voltar, ou aquelas que vêm no final de semana para comprar uma plantinha, para comprar uma orquídea, uma suculenta, talvez elas não imaginem a complexidade que a cadeia tem da produção até a distribuição. Na produção, que a gente pode observar aqui nesse super especial do Conversa de Cerca, é que há uma dedicação enorme que é combinada com muita tecnologia, muita ciência, muita pesquisa, muita inovação para levar novidade todo momento, o ano todo e todos os anos para o consumidor final, que é muito aliada a uma tradição. Essa tradição que veio com os imigrantes holandeses, que veio com grandes especialistas em floricultura, em plantas ornamentais e que tornaram essa cidade e a região, porque as cidades em volta de Olambra são bastante dependentes e também cresceram junto, portanto, com Olambra, deste polo que é a cidade para floricultura e plantas ornamentais. E na comercialização, uma inteligência de mercado sem igual. A gente está falando de uma inteligência de mercado de mais de um século de existência. Então tudo isso combinado virou esse gigante que é Olambra na produção e comercialização e distribuição de flores. E o nosso desejo é que 2022 seja ainda melhor para esse setor que sofreu tanto durante os picos mais agressivos da pandemia. Como disse uma das nossas entrevistadas, as plantas, as flores, aquilo que está vivo do nosso lado é alimento para a alma. E é isso que a gente vai cultivar com você no ano que vem.